Hoje nós vamos falar, dando sequência ao nosso estudo das feridas emocionais, as 5 feridas. Hoje nós vamos falar da ferida da humilhação. Esse livro, eu já falei de 4 feridas. A humilhação é a 4ª. Então tá aqui nesse roteirinho para vocês poderem ver. E tem as datas. A gente, quando vai atender, a gente consulta isso aqui com o pêndulo. A gente costuma achar onde está a ferida do cliente. Aqui está espelhado, vocês não vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, só uma pincelada, né? Sobre a ferida da humilhação, a máscara de quem tem essa ferida é o masoquismo, é o sofredor, e a cura é através da autoestima, tá bom? Isso aqui é o ciclo da dor. Se der tempo eu vou falar também, se não der eu falo no próximo, que eu aprendo um pouquinho em cada curso que eu faço, cada livro que eu leio. Então eu vou ver se eu consigo mostrar aqui o aspecto físico do masoquista. Vou ver se eu consigo fazer com que vocês... Tá vendo? O corpo é roliço, é gordinho, é cheinho. Essa vamos dizer assim, normalmente nós temos mais de uma ferida, mas vamos supor que uma pessoa, a ferida mais forte daquela pessoa seja a ferida da humilhação. O corpo vai ter essa aparência. Não sei se eu estou conseguindo colocar o foco direitinho aqui. Então, significado da palavra humilhação. Eu vou precisar ler, porque eu estou tirando aqui do livro dessa terapeuta, ela é canadense, ela atendeu milhares de pessoas e ela construiu esse livro, ela construiu essa teoria das 5 feridas, colocando assim de uma forma didática para que a gente possa entender e ajudar a cura, né? Mas ela atendeu milhares de pessoas durante muitos anos. Eu acho que ela ainda é viva. Ela tem 4,5 milhões de livros vendidos. O nome dela é Lise Bourbeau. Esse livro aqui tem na Amazon, tá? Ela fala assim: examinemos o significado da palavra humilhação. Ação ou efeito de humilhar-se. A própria pessoa se humilha. Rebaixamento moral, alvitamento e alguns dos sinônimos: vexame, afronta, ultraje. Característica: essa ferida começa a se manifestar ou despertar entre 1 e 3 anos de idade. Observem, tenta verificar algum adulto que você conheça, que possa se enquadrar, talvez, pode ser que seja você mesmo, e tenta lembrar como essa pessoa era nessa idade. E ela fala assim, que ela usa o verbo despertar para relembrar a teoria dela, que se baseia no fato de que antes de nascer, quer dizer, considerando as vidas sucessivas, considerando a reencarnação, né? Que a teoria dela é que nós escolhemos as feridas nos lares, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, as pessoas que a gente vai conviver, para trabalhar determinada ferida. Ela foi muito clara na ferida da rejeição da live da semana passada. Então, a gente não tem muita consciência disso depois do nascimento, mas porque ela trabalha, ela pôde fazer essa constatação, porque uma das formas dela ajudar essas pessoas, as milhares de pessoas que ela ajudou, é através da regressão, tanto ao útero quanto à vida passada. Então a pessoa conta: eu escolhi, eu passava por isso, eu escolhi. A alma, olha o que ela fala: a alma que vem extinguir essa ferida atrairá para si pais que a humilharão. Tanto o genitor masculino quanto feminino.
Essa ferida está ligada principalmente ao mundo físico, do ter e do fazer. Ela desperta no momento do desenvolvimento das funções do corpo físico, período em que a criança aprende a comer sozinha, a ser asseada, a usar o banheiro, a falar, escutar e compreender o que os adultos dizem, etc. Eu vou só dar umas pinceladas, que não dá para ler tudo, né? Esse capítulo é muito interessante. Tomemos o exemplo do bebê que brinca com seu cocô, espalhando pelo chão ou pelo colchão ou fazendo alguma outra coisa nojenta. A ferida desperta quando ele ouve a mãe contar ao pai o que aconteceu, chamando de porquinho. Olha o que esse porquinho fez. Mesmo em idade tenra, o bebê pode perceber o nojo dos pais e se sentir humilhado e envergonhado. Ela conta que ela se lembra do episódio quando ela tinha 6 anos e ela estudava no colégio de freiras. Isso é no Canadá, tá? Dormíamos todas juntas num grande dormitório e quando uma garotinha fez xixi na cama, a religiosa a obrigou a percorrer as salas de aula no dia seguinte com seu lençol sujo nas costas. Humilhando-a e mortificando-a daquela maneira, a freira julgava que aquilo não se repetiria mais. Todos sabemos que acontece justamente o contrário. Esse tipo de humilhação agrava a situação. Toda criança que tem a ferida da humilhação e vive tal experiência verá sua ferida piorar. A sexualidade também contribui com a sua cota de potencial de humilhação. Por exemplo, ela dá o exemplo. Quando a mãe surpreende o filho se masturbando e exclama: "Que vergonha! Isso não se faz!" O menino se sente mortificado, envergonhado e mais tarde terá problemas no campo sexual. Se a criança surpreende o pai ou a mãe sem roupa e percebe que ele ou ela está constrangido, pois fica procurando se esconder, aprende que deve ter vergonha no próprio corpo. Só para você ter uma ideia do que é a ferida. Então, eu não vou ler, não tem como ler tudo. Ao contrário das outras 4 feridas anteriores, só para lembrar quem não pegou, eu trouxe a traição, abandono e a rejeição, e aqui ainda tem a justiça, que eu ainda vou falar semana que vem. As 4 feridas vividas com um genitor específico ou com a pessoa que desempenhou esse papel, a ferida da humilhação é comumente vivida com a mãe. No entanto, pode ser vivida com o pai quando esse exerce o controle e faz o papel de mãe, ensinando a criança a ser asseada. É possível também que a ferida da humilhação esteja ligada à mãe no campo da sexualidade e do asseio, e ao pai no campo do aprendizado, da audição e da fala. Nesse caso, o acerto de contas teria que ser feito com os 2 pais. A criança que vive a humilhação forjará para si a máscara do masoquista, sofredor, aquele que é sempre a vítima. O masoquismo é o comportamento de uma pessoa que encontra satisfação e até prazer em sofrer. Em geral, ela procura a dor e a humilhação de maneira inconsciente. Ela se planeja para se machucar ou castigar antes que outro faça. Eu sou uma droga e bate em si mesmo. Embora eu tenha dito, que a humilhação ou vergonha que o masoquista vive se situa nos domínios do ter e do fazer, por vezes ele faz de tudo para conseguir ser como os outros gostariam que ele fosse. Mas é o que ele faz ou não faz, ou o que tem ou não tem, que desencadeia sua ferida da humilhação. Ela também observou que fazer e ter coisas se tornam meios de compensar a ferida. A pessoa vai melhorando de vida, vai adquirindo coisas para compensar
sentimento de humilhação. Então, separei outro trecho aqui, e ela fala: trabalhei com centenas de masoquistas, a maioria mulheres, que apresentavam uma ferida da humilhação evidente. Várias delas levaram até 1 ano para admitir que tinham vergonha de si mesmas e se sentiam humilhadas. Se você reconhece em seu corpo as características físicas do masoquista e tem dificuldade em perceber sua ferida da humilhação, não se preocupe e gaste o tempo que for preciso para fazer isso. Aliás, não gostar de apressar as coisas constitui uma das características do masoquista. É difícil para ele, inclusive, acelerar o ritmo quando necessário e sente vergonha por não conseguir chegar tão rápido quanto os outros. Ele precisa aprender a se dar o direito de avançar no próprio ritmo. Você que está ouvindo esse relato, você já identificou alguém? Eu já identifiquei aqui várias pessoas, né? E a melhor maneira de você se curar de uma ferida é, em primeiro lugar, o passo mais importante é você conseguir identificar, né? Então, outra característica: querendo se mostrar firme e não ser controlado por aqueles que o humilham, o masoquista passa a ser muito dinâmico e sua coluna sofre, ele passa a ter problemas de coluna. Tomemos como exemplo o caso de uma mulher que, querendo agradar o marido, aceita que a sogra venha morar na sua casa. Pouco tempo depois, a sogra fica doente e ela se julga então obrigada a cuidar dela. O masoquista tem o dom de se colocar em situações em que deve cuidar de alguém. Ele se torna um salvador. Assim, esquece cada vez mais de si mesmo. Quanto mais coisas carrega nas costas, mais peso ganha. Toda vez que o masoquista tenta fazer tudo pelos outros, ele deseja, na realidade, criar restrições e obrigações para si próprio. E ela cita: ouvi várias mulheres masoquistas dizendo que estavam cheias de bancar a empregada. E, embora se queixassem, continuassem a agir assim, pois não percebiam que elas mesmas haviam criado tais obrigações. Também ouvi diversos desabafos, como, por exemplo: após 30 anos de bom serviço, a direção me jogou na rua feito lixo. Esse tipo de pessoa que se considera dedicada não se sente realmente reconhecida. Além disso, é fácil perceber o sentimento de humilhação exposto nessa frase. Uma pessoa não masoquista tenderia a dizer: após 30 anos de serviço, eles me despediram, sem usar o termo lixo. O masoquista não compreende que, fazendo tudo para os outros, os degrada e humilha, fazendo-os sentir que sem sua ajuda não serão bem-sucedidos. É comum, inclusive, o masoquista afirmar perante a família e amigos que determinada pessoa não faz nada sem ele. E isso diante da própria pessoa, que se sentirá duplamente humilhada. Outro detalhe que eu marquei aqui: o masoquista, ele tenta desesperadoramente agradar a mãe. Você está se identificando com algum masoquista aí? O masoquista chega a ponto de perder o contato com os próprios desejos para não desagradar a mãe. Ele costuma ser hipersensível, qualquer coisa o afeta, por isso faz de tudo para não magoar os outros. Quando alguém, sobretudo seus entes queridos, se sente infeliz, ele se julga culpado. Acha que deveria ou não deveria ter dito ou ter feito alguma coisa. Não compreende que, ao se manter focado nas necessidades dos outros, não escuta suas próprias necessidades.
Dos 5 tipos de personalidade, o masoquista é o que menos ouve as suas necessidades, embora quase sempre tenha consciência do que quer. Ele sofre com isso, o que contribui para alimentar sua ferida da humilhação e sua máscara do masoquista. Ele faz de tudo para se mostrar útil. É uma maneira de esconder sua ferida e ter a ilusão de que não sofre de humilhação. O masoquista costuma ter a capacidade de fazer os outros rirem. Ele é muito expressivo e engraçado contando histórias e coloca-se como alvo do riso das pessoas. É uma maneira inconsciente de se humilhar e se rebaixar. Assim, talvez ninguém adivinhe que, sob as palavras que despertam as risadas, se esconde o medo da vergonha. A menor crítica feita a seu respeito o faz sentir-se degradado. Além disso, ele é um especialista em menosprezar a si mesmo. Um detalhe que ela colocou grifado. É importante ressaltar que os outros não podem nos fazer sentir culpados, pois a culpa só pode vir de dentro de nós. É uma forma de trabalhar com a culpa. Não dá para ler tudo, não vou ficar... É muita coisa. Há muita energia bloqueada no corpo do masoquista. Se ele se permitisse, sem vergonha ou culpa, ser livre como precisa, seu corpo emagreceria, pois ele desbloquearia a energia. O maior medo do masoquista é, portanto, a liberdade. No fundo, ele está convencido de que não saberia administrar o fato de ser livre. Logo, arranja inconscientemente um jeito de não sê-lo. 2 exemplos aqui. O rapaz se sente na prisão dentro de casa, por conta da esposa controladora. Arranja, então, 2 ou 3 empregos extra à noite para escapar disso. Julga-se livre, mas na realidade não tem mais liberdade para se divertir e curtir o filho. Outro caso. A moça está solteira e, para se sentir livre, compra a própria casa e não tem mais tempo livre para si, pois ficou sobrecarregada com tantas tarefas que a situação exige. Outra característica do masoquista é punir-se, julgando penalizar o outro. Ele se pune. Uma mulher me contou que discutia muito com o marido, porque ele costumava sair com os amigos e não ficava com ela. Essas discussões terminavam com ela dizendo para ele: se você não está satisfeito, a porta é ali. Ele rapidamente pegava o paletó e saía. E lá estava a mulher sozinha de novo. Julgando puni-lo, ela punia a si mesma, permanecendo sozinha em casa, enquanto o marido, feliz da vida, ia para a rua. Eis um bom método de alimentar sua parte masoquista. Estão identificando aí? Conhece pessoas que se identificam? Tem muito assunto interessante aqui. Outra coisa, o masoquista tem o dom de atrair para si situações capazes de humilhá-lo. Ela cita alguns exemplos. É o caso de uma mulher que arranja um homem que não sabe se comportar em público quando bebe muito. Por que ela fica com ele? A mulher arranja um parceiro que flerta com outras na sua frente. Por que ela fica com ele? O homem arranja uma companheira mal educada, sobretudo diante dos colegas de trabalho. O homem e a mulher têm o dom de sujar suas roupas quando se alimentam em público. O homem torna comida na gravata e a mulher no peito. Ela dirá que seus seios grandes por vezes a atrapalham, mas na verdade não quer enxergar que atrai situações humilhantes ou vexatórias para ajudá-la a descobrir sua ferida. Quantas vezes ouvi mulheres masoquistas me dizerem durante o almoço: que grande tonta eu sou, e ainda por cima me sujei. Quanto mais tentam limpar a mancha, mais ela parece aumentar.
Um homem passa um período desempregado e quando vai dar entrada no pedido de seguro-desemprego, nota que um ex-colega ou conhecido o vê entrar na fila. Ele tenta se esconder. Só os indivíduos que sofrem de humilhação vivem as situações descritas nesses exemplos. Outra pessoa poderia, na mesma circunstância, sentir-se rejeitada, abandonada, traída ou injustiçada, que são as outras feridas. Lembrete, não é o que você vive que o faz sofrer, mas sim sua reação ao que você vive, porque por causa das suas feridas que não foram curadas. Mais 3 exemplos aqui. Um homem ajuda o filho a pintar o seu apartamento, mas não encontra tempo para realizar essa tarefa na própria casa. Conhece alguém assim? A mulher deixa a casa um brinco para os convidados, mas quando está sozinha, não age da mesma forma. Ela julga não merecer aquilo. Conhece alguém assim, né? A mulher que gosta de estar bem arrumada e se veste bem na presença dos outros, mas sozinha anda em farrapos. Se alguém chega inesperadamente, ela sente vergonha e tem vontade de se esconder. Eu sei que você conhece alguém assim. Aqui fala da gravidez também. O filho de uma mãe que engravidou na adolescência. Se essa gravidez gerou vergonha, a criança terá sua ferida despertada muito cedo. Tão cedo que ela se tornará um adulto com uma ferida mais pronunciada. Desde a concepção, ela terá uma imagem deturpada do ato sexual. Em nossos dias, a sexualidade é muito mais livre que antes, mas não se deixe enganar por isso. A vergonha sexual transmitida de geração em geração só será resolvida quando a ferida da humilhação for curada. E ela fala, constatei ao longo dos anos que a maioria dos indivíduos que sofrem de humilhação faz parte de famílias cujos membros têm problemas sexuais. Não foi à toa que todas essas almas se atraíram. Pulando aqui agora, porque esse capítulo da humilhação é imenso, tá? Vou pular também os problemas físicos, estou dando mais as características, né? Com relação à obesidade, isso é um caso à parte. Vocês lembram aqui que é um gordinho e uma gordinha, né? Tá vendo? Para quem não pegou o início. Então, em relação à alimentação, o masoquista é frequentemente extremista. Ou ele come feito um glutão, ou só engole pequenas porções para fingir para si mesmo que não come muito e não sentir vergonha. Em contrapartida, ingere diversas pequenas porções. Sabe que toda hora vai lá beliscar? Conhece alguém assim, né? Para fingir para si mesmo que não come muito e não sentir vergonha. Tem momentos de bulimia, vocês sabem, né? A pessoa come, depois vomita ou toma laxante. E que comerá às escondidas, sem, no entanto, se dar conta do que está comendo. Ele é do tipo que come em pé, junto à bancada da cozinha, por exemplo. Assim, ele tem a impressão de não ter comido tanto quanto se tivesse se dado o tempo de sentar à mesa. Tem preferência pelos alimentos ricos em gordura. Em geral, sente-se muito culpado e tem vergonha de comer praticamente qualquer coisa, inclusive o que engorda, como chocolate. E ela cita um exemplo. Uma participante de uma oficina que ministrei me contou que quando está na fila do mercado, prestes a pagar, olha todas as bobagens que colocou no carrinho e tem vergonha do que as pessoas em volta podem pensar.
fica convencida de que a consideram uma baleia. O fato de achar que come demais não ajuda a pessoa masoquista a controlar o peso, pois, como se sabe, nossas crenças sempre se realizam. Quanto mais ela pensa e se sente culpada por ter comido demais, mais a comida ingerida a faz engordar. Se uma pessoa absorve uma grande quantidade de alimentos e não ganha peso, é porque não tem a mesma atitude interior, a mesma crença. Os cientistas vão dizer que as duas pessoas têm metabolismo diferente, mas é a crença. O masoquista, e isso aqui está grifado, ele busca a recompensa na comida. É sua tábua de salvação, sua maneira de se gratificar. Quando começar a fazer isso por outros meios, se gratificar, sentirá menos necessidade de recorrer ao alimento. Ele não deve se odiar por esse comportamento, pois foi o que o salvou e o ajudou a sobreviver até aqui. Eu vou fazer uma meditação daqui a pouco, que vai fechar com isso aqui, tá? Eu não vou ler tudo, não. Eu tenho outras coisas para ler aqui. Então, eu vou deixar até as características da ferida para falar assim para você. Você ou alguém que você conhece, tem vergonha do seu corpo ou do seu jeito de fazer as coisas? Escolhe parceiros que humilham você, sentindo-se culpado por ceder a certos prazeres, fazer tudo pelos outros sem que eles o apreciem? Vai pensando aí. Os comportamentos apresentados podem ser a triste consequência da ferida da humilhação. Não quer reconhecer a sua sensualidade, nem o seu gosto pelos prazeres associados aos sentidos. Repele as pulsões associadas aos sentidos porque tem medo de se exceder e de ter vergonha. Tem medo de ser castigado e de desfrutar demasiado da vida. Na sua história de vida, há acontecimentos sexuais na infância ou na adolescência, e isso pode ser com pares ou pode ser com alguns abusadores. Geralmente os abusadores são pessoas extremamente próximas que compartilham muitas vezes a nossa casa, nosso lar. Então, quem tem filho pequeno, observa, tá? Vigiar as crianças. Bom, eu quero fazer, eu citei, né, algumas características da ferida da humilhação. Ela é bastante extensa, não dá para ver tudo, né, porque a gente está só pincelando, né, mas eu queria fazer com vocês, com quem estiver presente e desejar, com quem estiver assistindo essa live posteriormente, uma meditação que eu aprendi no percurso do Andrei Moreira. Ele também dá, já fiz vários workshops, mas esse é do Andrei Moreira. Ele é constelador, ele é médico, ele também é homeopata, e ele tem um trabalho lindo de cura, né, da criança interior. Então, ele chama de percurso. Muito bem. Então, eu vou te convidar nesse momento para você relaxar. Experimente estar num lugar calmo e tranquilo. Colocar seu corpo de forma mais relaxada possível. E permita-se estar confortável. Feche os seus olhos. Respire profunda e lentamente. E à medida que você inspira e expira, você relaxa. E nesse estado, imagine que você está caminhando na rua da sua casa. Está tudo deserto. Você anda na rua sozinho.
e de repente você encontra uma criança que se machucou. E você para imediatamente e dá atenção para aquela criança. Você se aproxima dela. Você se abaixa ao nível dela e você percebe que ela olha para você com confiança, com alegria, porque de repente o socorro apareceu. E você vê que aquela criança está machucada. E você diz para ela: eu vou cuidar disso. E você vê o que é preciso fazer. De repente você quer pegar aquela criança no colo, ou caminhar ao lado dela, ou de repente levar ela para casa. Você vai em busca de um lugar confortável para você e para ela. Você a coloca sentada com conforto e você busca aquilo que é necessário para fazer um curativo naquela criança. E você começa a cuidar com carinho daquela ferida. Você percebe que tocar alguns pontos daquele machucado para ela é muito doloroso. E você faz isso com cuidado, com ternura, para que não cause maior dano. Ela sorri para você por perceber o seu cuidado generoso. Então, pouco a pouco, você vai limpando carinhosa e assertivamente aquela ferida até ela estar toda limpa. E então, você vai buscar uma pomada para passar naquela ferida. Você vai envolver uma gaze ou passar da maneira que seja mais adequada. E você percebe que ao fazer isso, aquela criança sente alívio e ela sorri para você. Você então envolve aquela ferida numa faixa e deixa aquela criança confortável. Talvez ela sinta alguma dor e precise de um analgésico. Talvez você queira presenteá-la com um pirulito ou com um doce. Como premiar a bravura dela ao enfrentar aquilo que é necessário para cuidar de suas feridas. E ela, sorrindo de repente, sem que você perceba, se joga nos seus braços e te abraça com muita gratidão. Te abraça com a alegria espontânea que surge de dentro dela. A alegria daqueles que confiam e se entregam. E você retribui. Você sorri para ela e você se alegra com ela. Você também se alegra com você mesmo por ter feito o que era necessário para aquela criança e de ter dado a ela o que ela precisava agora com amor. E ao se alegrar, também se alegra consigo mesmo. Você também pode dizer para aquela criança: nós vamos fazer curativos todos os dias até fechar. E você sorri um para o outro, uma para a outra. Respire fundo, retorne a consciência para o seu corpo, abrindo seus olhos e percebendo em você o efeito em cada parte do seu corpo. Desfrute dessa sensação. Diga para sua criança: eu vou cuidar dessa ferida até sarar. Deixo com vocês uma boa noite. Na próxima semana será a última ferida da injustiça. Obrigado por todos que vieram prestigiar. Esse material, esse vídeo vai estar no YouTube, aqui no Instagram e no TikTok. Tá bom? Até a próxima.